O sentimento de dependência permeia esse salmo. Enquanto no salmo passado a ideia de proteção vinha completamente do Senhor, agora no salmo 127, nesse cântico de Salomão, cujo autor é claramente identificado, o que claramente o salmista deseja nos ensinar nessa manhã é de que nós, enquanto filhos de Javé, enquanto aqueles que foram salvos e redimidos pelo Senhor Jesus Cristo, nós precisamos viver em completa dependência do nosso Deus. Sim, meus irmãos, o que nós aprendemos nessa manhã, através do Salmo de número 127, é de que só quando nós dependemos completamente de Javé, é que nós temos sucesso em qualquer um dos nossos esforços. É somente, meus queridos, quando nós temos e vivemos em completa e total dependência do Deus da aliança, aí sim é quando nós encontramos sucesso para qualquer um dos nossos esforços. Nós vamos considerar esse salmo nessa manhã em 2 pontos. Primeiro nós veremos nos versículos 1 e 2 que sem depender completamente de Javé, não haverá sucesso na edificação dos nossos projetos. Sem depender completamente de Javé, não haverá sucesso na edificação dos nossos projetos. E depois nós veremos os versículos de 3 a 5, de que sem depender completamente de Javé, não haverá sucesso na construção da nossa família. Sem depender de Javé, não haverá sucesso na construção dos nossos projetos. Sem depender de Javé, não haverá sucesso na construção da nossa família. Porque, meus irmãos, é só quando nós dependemos completamente do Deus da aliança é que nós temos sucesso em qualquer um dos nossos esforços. Logo no versículo 1 e no versículo 2, o que nós temos aqui é uma descrição de atividades do dia a dia, de atividades corriqueiras que ocupam qualquer ser humano. A atividade do trabalho, o esforço e a dedicação para a construção de um projeto, a construção de uma empreitada específica. No versículo 1 nós temos 2 projetos identificados. Primeiro, você tem a construção de uma casa, a edificação de uma casa, e na parte B do mesmo versículo você tem o cuidado ou a vigilância de uma cidade. É interessante nós associarmos o versículo 1 com aquele que o Salmo identifica como sendo o seu autor, Salomão. Estamos lidando nada mais nada menos do que com aquele que engajou-se na construção exatamente desses 2 projetos. Ora, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós claramente nos lembramos que foi Salomão o grande responsável pela construção da casa de Javé. Foi também o próprio Salomão que foi o responsável pela construção ou expansão do reino de Israel. Mas esse grande homem que esteve envolvido nessas 2 grandes façanhas e foi muito bem sucedido naquilo que ele se propôs a fazer, nessa manhã o Espírito Santo, através desse homem, nos lembra que se Javé não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que a edificam. Enquanto engajado na construção da casa do próprio Deus, o próprio Salomão entendia que se esse projeto não for um projeto que esteja no coração do meu Deus, se esse projeto não for um projeto cujo Deus da aliança o abençoe, que o Deus da aliança o guarde, que Deus da aliança de fato dê o seu selo, o seu crivo de aprovação, por melhores que sejam as intenções, por mais extraordinários que sejam os objetivos, o Senhor não abençoará. Talvez um dos melhores exemplos, ou das melhores ilustrações, de que não é qualquer projeto humano que o Senhor o abençoa, seja a Torre de Babel. Uma torre cujo objetivo era a glorificação humana. Uma construção cujo objetivo era a superação máxima dos seres humanos. Uma construção cujo objetivo era se igualar a Deus e alcançar a morada de Deus. Nós sabemos que enquanto aqueles homens lutavam, se esforçavam para subir aos céus, nos diz o texto sagrado que Deus desceu dos céus
para confundir as linguagens. Uma construção monumental, extraordinária, talvez uma construção muito bela, mas cujo propósito e cuja feitura, a execução, não estavam debaixo da aprovação do Senhor. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos planos, nós vemos de fato projetos que não estavam, de uma certa maneira, no coração de Deus, e em um certo momento não estavam debaixo da aprovação e da bênção de Javé. Quantas vezes o apóstolo Paulo se propôs a ir para determinados locais e o próprio Deus o impediu? Quantas vezes esteve no seu coração em fazer determinadas coisas, ou em suas empreitadas missionárias expandir o Evangelho para determinados locais, mas não era da vontade do Senhor que aquilo acontecesse? A palavra de Deus nos lembra nessa manhã, meus irmãos, de que é só quando nós estamos completamente debaixo da dependência de Javé é que nós temos sucesso em nossos esforços. Sem a bênção do Deus da aliança, para qualquer uma das nossas empreitadas, nós não teremos sucesso em nenhuma delas. Na sequência, o mesmo paralelo é utilizado ainda na parte B, no que diz respeito à cidade. O texto fala agora desse ato de vigilância, o ato da proteção. Ele nos diz: se o Senhor não guardar a cidade, é em vão que vigia a sentinela, nisi dominus frustra. Por mais bem preparados que sejam os seus exércitos, por mais bem equipados que sejam os seus soldados, por mais vigilantes que eles sejam, se Deus não abençoar tal ação, se ela não for feita na completa e total dependência do Deus da aliança, esse seu esforço será frustrado. É só quando nós dependemos completamente de Javé que nós temos sucesso em nossos esforços. Sem depender dele, nós não conseguimos de maneira nenhuma edificar os nossos projetos. Nós não conseguimos ter sucesso nele, nós não conseguimos concluí-los. Veja agora o versículo 2. Agora, o salmista migra de projetos de uma maneira geral, de uma maneira específica, e ele agora, como se ele estivesse abrindo a lente da sua câmera, ele agora fala dos esforços dos seres humanos em geral. Veja lá no versículo 2: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, se o Senhor não te abençoar. Fora da dependência de Javé. Interessante que é exatamente isso que nós testemunhamos nos nossos dias. A ideia de estar super ocupado. E às vezes nós nos ungimos dos melhores dos argumentos para abraçar esse tipo de superocupação. Talvez seja a manutenção da nossa casa, talvez seja a proteção e o cuidado com os nossos filhos, talvez seja o crescimento e a expansão do reino de Deus. Mas nessa manhã a palavra de Deus nos diz que se o Senhor não desejar, se nós não estivermos fazendo absolutamente tudo em sua dependência, pouco importará as suas noites mal dormidas. Pouco importará as refeições apressadas que você faz. Porque se você estiver fazendo coisas fora da dependência de Deus, você certamente não terá sucesso naquilo que você há de fazer. Na parte B do versículo 2, nós temos a maneira, o modo como é que esse nosso Deus poderoso opera. Veja o que diz o texto: aos seus amados Ele o dá enquanto dorme. Não é pelos seus esforços, não é pela quantidade deles, mas o nosso Deus, daqueles que dependem absolutamente dele, daqueles que estão completamente colocados em seus braços, a esses Ele dá enquanto eles dormem. Eles conseguem degustar o prazer de uma boa noite de sono. Eles conseguem desfrutar da alegria e do consolo
de que eles são sustentados pela pessoa bendita do Deus da aliança. Nisi Dominus frustra. Se o Senhor não quiser, se o Senhor não abençoar, os seus esforços serão frustrados. Você tem buscado a bênção de Deus para os seus projetos, para aquilo que você busca fazer? Talvez você esteja muito ocupado. A semelhança do versículo 2, você tem se levantado de madrugada, você tem ido dormir até tarde, você tem comido penosamente do fruto do seu trabalho, sem desfrutar absolutamente nada dele, sem degustar os frutos dos seus esforços. E a pergunta que essa escritura sagrada coloca para mim e para você nessa manhã é: se os seus esforços e os seus planos estão debaixo da bênção de Javé? Você tem buscado a aprovação de Deus para aquilo que você faz e a dependência de Deus na execução? Frequentemente pais preocupados com seus filhos buscam os melhores colégios para eles estudarem, as melhores instituições de ensino, os melhores mestres, colocam eles nos melhores cursos de língua, compram para eles os melhores livros, e tudo isso é maravilhoso, tudo isso é muito bom. Mas pais, nessa manhã, o Espírito Santo de Deus, através do Salmo 127, ele lembra que se for fora da dependência do Senhor, os seus planos para os seus filhos serão frustrados. Jovens universitários, vocês que têm acordado cedo, pegado ônibus, gastado horas, assistindo aulas, fazendo projetos e trabalhos, se todos esses seus esforços não forem feitos debaixo da dependência de Deus, os seus esforços serão frustrados. Você terá uma vida profissional frustrada. Você terá os seus esforços na busca, no galgar dessa vida frustrados. É isso que diz a palavra de Deus para mim e para você nessa manhã. Se as nossas atividades e os nossos planos não estiverem debaixo da dependência completa de Javé, nós não teremos sucesso neles. Como é que você pode buscar a dependência de Javé para os seus planos? Ora, como nós vimos até no Salmo de número 126, uma das primeiras maneiras que você precisa buscar a dependência de Javé para a execução dos seus planos é colocando-os debaixo de oração. Percebe, muitas vezes nós determinamos aspectos e áreas da nossa vida e nós não questionamos ao nosso Deus se isso está debaixo da sua vontade. Nós não nos dirigimos a Deus em oração na certeza de que Ele nos responde. Nós não buscamos em fé, nesse diálogo pactual que é o exercício da oração, na expectativa de que Ele nos responda. Nos abraçamos projetos, nos envolvemos com relacionamentos, sem buscar a aprovação de Javé, sem buscar a dependência do Deus da aliança. E sabe o que acontece? Nossos esforços são frustrados. Uma outra maneira de nós buscarmos a dependência de Javé na execução dos nossos planos é olhando para as Escrituras Sagradas, tentando encontrar nelas instruções que nos sejam úteis na execução desses desígnios, desses planos. Não adianta você ter um negócio e tentar ser bem sucedido de maneira ilegal. Você certamente não está fazendo o seu negócio, não está executando o seu projeto de negócio debaixo da dependência de Deus. Não adianta você tentar se engajar em relacionamentos cujos procedimentos, as experiências desse relacionamento são imorais, são completamente fora dos padrões escriturísticos. Não adianta nós estabelecermos projetos para a igreja, projetos eclesiásticos, fora da dependência de Deus, sem que esses projetos passem pelo crivo da Escritura. As suas metodologias, os seus objetivos, as suas práticas. Todas as vezes que nós fazemos alguma coisa fora da dependência de Javé, seja o projeto que for, meus irmãos, seja a edificação de uma casa civil, de uma casa normal, de uma casa
simples, seja um projeto de edificar a casa do próprio Deus, esse projeto será frustrado se não for na dependência de Javé. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos o cumprimento desse salmo, essa dependência completa e absoluta, em ninguém mais, ninguém menos do que na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Se existiu alguém na história da humanidade que experimentou essa dependência completa do Pai, é o meu e o seu Senhor. E ainda assim nós não seguimos o seu exemplo. Não bastasse a instrução clara desse salmo, de que nós precisamos fazer todas as coisas na dependência completa de Javé, para termos sucesso em qualquer um dos nossos empreendimentos, seja ele qual for, de qual área seja. Nós temos o exemplo do nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós lemos os Evangelhos, nós vemos o Senhor Jesus completamente engajado em harmonia com o Pai. Na verdade, ele diz que as palavras que ele diz, ele não diz por si só, mas ele fala as palavras que o Pai o manda falar. O negócio do Senhor Jesus Cristo, a sua ocupação é depender e executar a vontade de Deus. É assim que você tem vivido a sua vida. É assim que você tem montado os seus projetos. É assim que você tem executado os seus planos, na dependência total de Javé. Você tem feito isso de uma maneira completamente autônoma. Cada passo da sua vida você dá sem se preocupar 1 milímetro com aquilo que o Deus da aliança tem para dizer para você. Como é que nós temos trabalhado no reino de Deus? Muitas vezes nós achamos que só porque nós estamos fazendo alguma coisa para o reino de Deus vai dar certo. É vontade de Deus que o Evangelho prospere, sem dúvida. Isso é inquestionável. Mas não é vontade de Deus que todos se salvem. Percebe? Porque se a gente fosse entrar, se de fato esse tipo de raciocínio, todas as vezes que nós engajamos, colocamos a mão na massa em algo eclesiástico, em algo do reino de Deus, tem que dar certo, tem que ser abençoado porque essa é a vontade de Deus, então o ministério de Cristo foi o mais falido de todos os ministérios. Quantas vezes Cristo foi rejeitado cidade após cidade? Quantas vezes o Senhor Jesus, o próprio Evangelho vivo, foi mandado embora? Tentaram jogá-lo de um penhasco. Se Deus não abençoar, meus irmãos, se Deus não abençoar, os nossos esforços serão em vão. Serão em vão por 5, por 10, por 20, por 30, por 40, por 50 anos. Existe ainda uma terceira maneira que nós sabemos como é que nós podemos identificar se nós estamos debaixo da dependência de Deus e debaixo da bênção de Deus no nosso processo de edificação. Veja, o primeiro é buscar em oração. O segundo, obviamente, é encontrar na Escritura a palavra do próprio Deus revelada para nós, como é que Ele direciona esses aspectos, essas áreas da nossa vida. Mas a terceira maneira de nós identificarmos se Deus de fato está conosco, se nós estamos de fato debaixo da dependência de Deus na execução de projeto tal, é olharmos os sinais que o próprio Deus nos dá no processo de execução desse projeto, dessa tarefa. Percebe, às vezes nós nos iludimos achando que somente porque nós iniciamos alguma coisa, isso necessariamente implica que nós vamos terminar. Percebe, meus irmãos, nos desígnios de Deus, nos seus projetos, às vezes o Senhor abre determinadas portas para que nós não terminemos aquilo que nós temos que fazer, para nos ensinar algumas lições, para que nós, depois de abrirmos a porta, voltemos atrás e fechemos lá de novo. Talvez você esteja perguntando, mas como é que a gente vai identificar isso? Como é que a gente consegue, como é que nós conseguimos palpavelmente, experimentalmente identificar
é o momento que nós darmos um passo atrás e fecharmos a porta. Olhe de novo para o Salmo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Você tem trabalhado em vão? Os seus esforços têm sido em vão? Você tem nadado e sempre morrido na praia? O Senhor não tem edificado o seu trabalho. É só quando nós dependemos, meus irmãos, completamente de Javé que nós temos sucesso em nossos esforços. Nós precisamos entender que métodos, receitas de bolo, estratégias são absolutamente inúteis se o Senhor não desejar executar a obra. Agora talvez você sente aqui nessa manhã e você esteja de fato dizendo: olha, não, pastor, eu estou esperando agora a bênção de Deus, eu estou sentado, eu desejo fazer tais coisas, eu tenho esses tais projetos, e agora eu estou simplesmente nessa fase, orando, eu estou sentado, de braços cruzados, esperando o mover de Deus, esperando o mover do Espírito. E o que esse salmo diz para você, se essa é a sua realidade nessa manhã, é que você é um tolo. Se você está cheio de projetos, cheio de desejos, cheio de vontade de execução, e você não põe a mão na massa, você vive nessa expectativa, nessa esperança tola de que as coisas vão simplesmente cair do céu, o Salmo de número 127 diz que você é um tolo. Porque observe, especialmente novamente no versículo 1, consecutivamente a bênção do Senhor, consecutivamente a ação do Senhor, existe também o trabalho de edificação, o trabalho de construção. Observe que, de acordo com o salmista, o esforço humano, ele não está fora da equação, ele precisa existir. Em outras palavras, não existe almoço grátis. Você tem que trabalhar, você tem que suar, mas fazer tudo isso na dependência do nosso Deus. Nós temos nos nossos dias, correndo aí pelas igrejas neopentecostais, a teologia do decreto. Você fala as coisas e pum, tudo acontece. Você aponta para fulaninho: eu quero casar com aquela irmã ali é minha, e pum, tudo vai acontecer. Não vai falar não com aquela irmãzinha para você ver se o outro irmão mais rápido que você que vai falar com ela não vai casar primeiro? As Escrituras Sagradas em nenhum momento dissociam a nossa dependência do Senhor com os nossos próprios esforços, meus irmãos. Esses são dois lados de uma mesma moeda. Portanto, nessa manhã, dependa do Senhor. Dependa dele absolutamente. Busque a sua vontade, busque a sua bênção, busque viver em dependência, em oração, procurando nas Escrituras, observando os sinais. Busque desenvolver essa dependência completa de Javé, para que haja sucesso em todas as suas empreitadas, em todos os seus projetos. Seja no projeto da construção da sua família, seja no projeto da execução de grandes feitos, seja agora nos versículos de 3 a 5 no projeto da construção da sua família. No versículo 3 nós nos deparamos com um dos textos talvez mais conhecidos da Escritura Sagrada, um dos textos mais citados talvez em aniversários de crianças. Diz o texto: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. É interessante nós percebermos que, à luz do contexto do Salmo 127, daquilo que nós já vimos que o salmista vem desenvolvendo, o próprio Salomão vem desenvolvendo de maneira gradativa, o versículo 3 tem sido interpretado e entendido de maneiras extremamente equivocadas. Uma das interpretações mais famosas do versículo 3 é de que filho é sempre bênção. Já ouviu essa sentença? Filho é sempre bênção. E automaticamente a pessoa cita: a herança do Senhor são os filhos, e galardão
O fruto do ventre é o seu galardão. Acontece que se essa fosse a mensagem da Escritura, no versículo 3, nós teríamos uma brecha na Escritura, nós teríamos algo equivocado na Escritura. Acaso Judas foi uma bênção para sua mãe? Acaso Absalão foi uma bênção para o seu pai? Acaso Hitler foi uma bênção para os seus pais? Não, meus irmãos, esses exemplos que eu acabei de dar são exemplos de vergonha absoluta, e não foram todos eles dados por Deus. O versículo 3 do Salmo 127 não quer dizer que filho é sempre bênção. Não é isso que o Salmo quer dizer. Se você vinha utilizando esse versículo com essa conotação, com essa ideia, por favor, pare de fazer. Porque isso vai de encontro com a experiência do ser humano. Isso coloca em xeque a suficiência e a absoluta mensagem, retidão das Escrituras. O que o salmista, à luz do seu contexto, quer dizer é que filhos são de providência do Senhor. Você não os tem por si só. Percebe, nós vivemos em dias em que o naturalismo tem tomado conta do pensamento das pessoas. E parece que, pelo simples fato de cromossomicamente nós sermos estruturados para sermos máquinas de procriação, isso acontece de alguma maneira natural, como alguém que dá corda no relógio e deixa funcionando sozinho. Às vezes casais adquirem matrimônio com essa expectativa, ou com essa perspectiva de que a gente pode ter filho em qualquer hora. Por quê? Porque isso é uma coisa da gente mesmo, como a gente quiser. Não, o salmista diz exatamente o oposto. Filho não é coisa de quando você quiser. Eles vêm é do Senhor. Essas partículas, herança do Senhor, seu galardão, elas indicam a origem dos filhos, meus irmãos. Elas indicam a origem, de onde é que eles vêm. Eles não vêm da sua constituição natural. Eles não vêm de quem você é por natureza, porque você é homem, porque você é mulher. Não, eles vêm porque o Senhor assim abençoa a quem Ele deseja. Ser pai e ser mãe são bênçãos de Deus, no sentido de que é Ele quem concede isso a você. E daí a dependência, percebe? Independente da nossa estrutura genética, se não for a nossa dependência completa e absoluta da ação de Javé na vida de um casal, na vida de um casamento, no ventre de uma esposa, filhos de lá não virão. Percebe? Javé é completamente soberano para fazer aquilo que Ele quer. Um outro aspecto que nós vemos claramente no versículo 3, observe que os pais em nenhum momento são mencionados. Observe, o texto diz assim: herança dos pais são os filhos. O fruto do ventre são galardão dos pais. Percebe? E ainda assim nós insistimos muitas vezes em tentar usar esse versículo 3 para dizer que filhos são bênçãos para nós. De fato, determinados tipos de filhos, daqui a pouco nós vamos ver isso, são bênçãos para os seus pais. Mas não é isso que o texto está querendo dizer. Além de indicar a origem, de onde é que filhos vêm, e daí a necessidade de dependência de Javé para que eles venham, o texto também indica para quem é que eles vêm. Eles são a herança dos pais. Eles são galardão para os pais. Eles são a herança do Senhor. Papai, mamãe, deixa eu lhe dar uma novidade agora aqui nessa manhã. Os seus filhos, e acreditem que isso é penoso para eu falar, especialmente quando eu penso na minha Rebeca. Os seus filhos não são seus. Se você tem criado os seus filhos para você, você tem criado os seus filhos fora daquilo que a Escritura ensina.
Você precisa criar os seus filhos para serem herança do Senhor. Os seus filhos precisam ser criados para serem galardão do Senhor, não os seus. Nessa manhã a palavra de Deus nos lembra, meus irmãos, que é só quando nós dependemos completamente de Javé que nós conseguimos ter sucesso em nossos esforços, seja na construção dos nossos projetos, seja na construção da nossa família. Agora veja o versículo 4. Veja que quando nós temos filhos que são do Senhor, quando eles são de fato herança e galardão do Senhor, veja o que acontece com você, pai. Versículo 4. Como flecha nas mãos do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Aqui algumas observações cabem. Primeiro, obviamente que o versículo 4 precisa ser lido à luz daquilo que diz o versículo 3. É sobre esses filhos que o salmista está falando. É sobre os filhos que são a herança do Senhor. É sobre os filhos que são galardão do Senhor, que são educados aos pés do Senhor, nos padrões de Javé, dentro da ética e da moralidade, do conceito do conhecimento e do temor do Senhor. Esses são como flechas na mão do guerreiro. Percebe? Nem todo filho é flecha. Você já viu um pé de flecha por aí? Não existe, né? Mas o que é que toda flecha é, ou era, antes de ser flecha? Toda flecha, no mínimo, era um graveto. Graveto você encontra por aí. Muita facilidade. Filhos que são flechas, meus irmãos, são filhos que são burilados pelos seus próprios pais para essa função. Percebe? Assim como um guerreiro cata os seus gravetos e cuidadosamente os transforma em flechas capazes de penetrar as armaduras dos seus inimigos, assim são os pais que moldam os seus filhos para serem herança do Senhor. É isso que o texto está nos dizendo. Quando eu e você educamos e criamos e nutrimos os nossos filhos debaixo da dependência de Javé, aí sim eles serão como flechas para mim e para você. Somente aí. Porque senão eles vão ser gravetos. E a única função desse graveto vai ser bater nas suas próprias costas, pai. A única função desse graveto vai ser bater nas suas próprias costas, mãe. Se nós não estivermos dependendo completamente de Javé, meus irmãos, nós não teremos sucesso na construção da nossa família. Nossos filhos não serão flechas. Um outro aspecto que é importante nós observarmos no versículo 4, veja a expressão interessante que acontece no final do texto, no final do versículo 4. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Muitos tradutores já tentaram entender esse texto como falando de jovens filhos, como se referindo a filhos que na sua juventude servem como flechas para os seus pais. Mas de maneira nenhuma essa interpretação, esse entendimento, essa tradução cabe aqui no contexto. O texto está falando de pais que se casam na sua juventude e de que na sua juventude têm os seus filhos. Eles não procrastinam os seus bebês, mas eles os têm cedo. Eles casam cedo e têm seus filhos cedo, para que na sua velhice esses filhos da sua mocidade lhe sirvam agora de flecha. Percebe como o padrão bíblico é completamente diferente do padrão do mundo? O que é que você tem ouvido aí fora? Eu estive recentemente em Campina Grande, traduzindo numa conferência, e depois de uma das palestras que eu traduzi, eu tive um encontro com um pelotão feminista do lado de fora do local de tradução. Cerca de 5 a 6 garotas, todas elas cursando curso superior, entraram
fizeram uma roda ao meu redor. Eu disse, rapaz, se essa menina não lutar em capoeira, eu vou levar uma pisa agora. E elas me bombardeavam de perguntas revoltadas. Seus olhos estavam irados. Porque o que elas haviam acabado de escutar é que a prioridade bíblica da vida delas era a família e não as suas carreiras. Então uma que fazia enfermagem disse, então vou ter que abandonar o meu curso de enfermagem. Uma outra que fazia jornalismo disse, então para que estudar? Não tem motivo nenhum para estudar, então, se essa é a realidade. O que a nossa sociedade satânica incute nas suas cabeças, moças, é que vocês é que são a prioridade. Construam a sua vida independente de filhos, independente do seu marido. Não é isso que diz a palavra, não é isso que diz a informação. Tenha o seu dinheiro. Casais que têm até contas separadas. Olha, eu pago a conta de água, a conta de luz, você paga o condomínio, cada um paga o seu. É isso que a Escritura ensina. Casais crentes vivendo essa realidade. Isso é vergonha para o Evangelho. Se essa é a sua realidade nessa manhã, a palavra de Deus nos chama ao arrependimento. Arrependa-se! Transforme o seu casamento naquilo que Deus de fato instituiu. O homem para a sua esposa e a esposa para o seu marido. Aí sim você vai experimentar a bênção de Deus no seu casamento. Moças, vocês que estão pensando em casar, se preparando para casar, percebe que esse finalzinho do versículo 4 é muito importante para você? Porque se o seu pretendente não tem a menor expectativa, não tem a menor ideia, o menor planejamento de rapidamente ou de cedo abraçar votos matrimoniais com você, de lhe sustentar, de lhe manter, de cuidar de você, de prover para você, corra desse rapaz, corra! Porque esse não é um homem temente a Deus. O mesmo eu digo para vocês, jovens rapazes que estão procurando uma esposa, uma moça para casar. Percebe? Filhos da mocidade, diz o texto. Tem gente passando 20 anos de noivado só porque só quer casar quando tiver um concurso público. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é falta de fé e desobediência contumaz à Escritura Sagrada. Quando você voltar para casa hoje, eu quero sugerir a você que vá no catecismo menor, por favor. Pegue o seu catecismo menor lá na sua casa. Se você não tiver, vá na internet. Se você não tiver, me peça à noite, eu trago para você. E eu quero que você leia uma das quebras do 7º mandamento, lá no catecismo maior. Sabe o que ele diz? Que uma das maneiras de nós quebrarmos o 7º mandamento, de nós quebrarmos o não adulterarás, é quando nós protelamos, nós postergamos o nosso casamento que nós poderíamos adquirir já com certa rapidez. Filhos da nossa mocidade. Esse é o padrão bíblico, meus irmãos. É isso que as Escrituras ensinam com toda a sua clareza. Então, rapazes, vocês estão olhando para alguma moça e a prioridade dela é a sua carreira de jornalismo? Elas não têm a menor ambição de serem aquilo para o qual Deus as criou, boas mães. Corra dessa mulher. Essa não é uma mulher temente a Deus. Fuja dela. Porque, meus irmãos, é somente quando nós dependemos completamente de Javé que nós temos sucesso em nossos esforços. É somente quando nós educamos e criamos os nossos filhos debaixo da proteção, debaixo da dependência de Javé, que de fato eles se tornam flechas. É somente quando nós vivemos o nosso casamento, os nossos relacionamentos interpessoais debaixo da dependência de Javé, que aí sim nós temos sucesso nessa empreitada. Veja o versículo 5 e o último versículo desse salmo. Veja como nós criamos e educamos os nossos filhos na dependência de Javé, quando eles de fato são a herança do Senhor. Eles não somente servem para a nossa proteção, versículo 4. No versículo 5 você tem um complemento, eles servem para a nossa defesa. Veja aí o que diz o texto. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta.
Veja, a primeira coisa que precisa ser dita é que o versículo 5 do Salmo 127 não quer dizer para você quantos filhos você tem que ter. A primeira coisa que eu preciso lhe dizer nessa manhã é isso. Existe por aí agora um dito de que ser reformado é você ter filho, a sua esposa ter filho até ela estourar. Tem muita gente dizendo isso por aí. É para ter filho até estourar, meu camarada. Mas vai saber que até esse entendimento parece que não é na dependência de Deus. Porque se Deus só quiser te dar um filho, isso quer dizer que você não foi abençoado? Ué, não é exatamente isso que o texto do versículo 3 diz? Que é bênção do Senhor o Filho? Então, como nós lemos no versículo 5, o que enche a sua aljava, não é para você ter 10 meninos não, especialmente se você é um assalariado. Não se esqueça do que Paulo diz a Timóteo lá na primeira carta. Aquele que não consegue prover para a sua própria família é pior do que o incrédulo. Não é porque nós somos crentes e dependentes do Senhor, e reformados e confessionais, que agora a gente vai fazer uma creche da primeira igreja, não. Especialmente se você não conseguir colocar comida na boca dos seus filhos. Sejam responsáveis, sejam bons despenseiros daquilo que Deus lhes dá. Mas o versículo 5 quer dizer de uma maneira muito clara, meus irmãos, que aí está a ilustração. O pleitear com os inimigos à porta. Veja, a porta da cidade era o equivalente ao Supremo Tribunal Federal. Na porta da cidade era onde as disputas judiciais eram resolvidas. E a ilustração, aquilo que Salomão tem em mente, é de um pai ou de uma mãe idosa pleiteando com inimigos à porta e os seus filhos vindo ao seu socorro, à sua proteção, ao seu cuidado. Filhos que são herança do Senhor e são moldados como flechas, mesmo na nossa velhice, diz a Escritura. Esses que são herança do Senhor, eles serão fonte de proteção e cuidado para você, pai. Eles serão fonte de proteção e cuidado para você, mãe. Porque você teve seus filhos na dependência de Javé. E é só quando nós dependemos completamente de Javé, meus irmãos, que nós temos qualquer sucesso em qualquer um dos nossos esforços. Filhos, vocês têm sido flechas para seus pais? E quando eu digo filhos, eu não me refiro somente aos pequenos não, tá? Aos pequenininhos que estão aqui, ao Isaac, o pessoal aqui, o menino. Eu me refiro a vocês que já são filhos velhos e seus pais ainda estão vivos. Você tem sido como flecha para os seus pais? Ou você tem sido como um graveto que não pode ver um pouquinho de fogo que rapidamente se consome? Perceba a palavra de Deus nessa manhã, confronta você com a maneira com a qual você tem cuidado dos seus pais. Cresce hoje nos Estados Unidos uma prática nefasta, uma prática horrenda, que é a prática de colocar o pai num asilo. Papai ficou velho, mamãe ficou velha, eu tenho nojinho de trocar fralda. Eu não tenho tempo, eu estou muito ocupado com o meu trabalho, eu não tenho tempo para dar para o meu pai. Vamos colocar ele aqui nessa casinha de repouso. As Escrituras dessa manhã lhe lembram, filhos, que a responsabilidade de cuidar dos seus pais na velhice deles é sua. A responsabilidade é sua, não é de nenhuma enfermeira, não. Obviamente que existem casos e casos. Se os seus pais têm algum tipo de doença da qual você não consegue tratar de uma maneira adequada, sim, de fato, talvez seja o caso de colocá-los numa casa dessa qualidade, dessa natureza. Mas, via de regra, o que nós encontramos são casais que não têm o desejo de cumprir aquilo que as Escrituras lhe mandam fazer. Isto é, cuidem dos seus pais idosos. Eu quero desafiar você também nessa manhã, quando você voltar agora para casa. Depois que você lê o 5º mandamento no Catecismo Maior, eu quero que você leia agora. Eu leio o 7º, eu quero que você leia o 5º. Honra teu pai e a tua mãe. E eu quero que especificamente vocês, filhos,
leiam as obrigações dos inferiores para com os superiores. E vocês vão encontrar lá que uma delas é o cuidado, a paciência e a provisão dos seus pais. Jovens, se vocês estão crescendo sem essa perspectiva, a palavra de Deus nessa manhã corrige vocês. Se vocês estão marchando para a sua fase adulta, no pensamento, na expectativa de que agora você vai se livrar dos seus pais, que você não vai ter mais nada com eles, a palavra de Deus lhe lembra que vocês são responsáveis pelos seus pais. Cuidem deles. E se aquele com quem você deseja adquirir votos matrimoniais não tem o menor interesse pelos pais dele ou pelos pais dela, quanto mais pelos seus. Percebe como rapidamente a Escritura vai mostrando como a gente pode escolher o nosso cônjuge? Você tem sido flecha? Você tem protegido os seus pais? Você tem cuidado deles? Se você é bênção do Senhor, se você é herança do Senhor, é isso que as Escrituras esperam de você. Por outro lado, pais, esse texto é extremamente proveitoso para vocês nessa manhã. Porque sabe de quem é a tarefa de transformar os seus filhos em flecha? De gravetos em flecha? Deixa eu dizer uma novidade para você. Não é do departamento infantil, não. Deixa eu dizer uma outra novidade. A responsabilidade de transformar o seu filho de graveto em flecha não é do pastor dessa igreja também, não. Sabe de quem é a responsabilidade? É do guerreiro. Percebe? A gente tem que explorar a ilustração utilizada pelo salmista de uma maneira adequada, da maneira como ele mesmo pensou em utilizar essa ilustração. E se você pensar mais uma vez num guerreiro na Palestina nesse período, esses homens eles eram os responsáveis por forjar a sua própria arma. Eram esses homens que iam catar aqueles gravetos, que pegavam os pedaços de metal específico para transformar aqueles gravetos numa flecha. Em outras palavras, assim como o guerreiro está para a flecha, está o pai para o seu filho. Pai, se você quer que o seu filho seja uma flecha para você na sua velhice, molde-o agora. A responsabilidade é sua. Talvez você esteja dizendo: pastor, você não conhece meu filho, você não conhece a minha casa, você não conhece a minha família. Na casa de ferreiro, o espeto é de pau. O profeta não tem honra na sua própria casa. Meu irmão, se você está se escondendo por trás dessas desculpas, nessa manhã a Escritura chama você ao arrependimento. Porque não é isso que Deus ensina na sua palavra. Não é isso que Deus ensina na sua palavra. Isso é uma mentira do diabo. Se você não tem cuidado dos seus filhos, se você não toma responsabilidade pelo pastoreio, pelo cuidado dos seus filhos, eles não serão flechas. Porque vocês, pais, são os responsáveis por moldar os seus filhos nessas flechas que eles precisam ser. Se eles são bênção do Senhor, eles serão moldados. Se eles são de fato herança do Senhor, eles serão transformados, eles serão burilados. E eles serão como flechas para você na sua velhice. Porque, meus irmãos, quando nós dependemos completamente de Javé, seja para os nossos esforços do cotidiano, do dia a dia, seja para as nossas empreitadas nos nossos trabalhos, seja para a construção da nossa família, quando e somente quando nós dependemos totalmente de Javé, é que nós temos sucesso nos nossos projetos. Mais uma vez, é impossível nós chegarmos no final desse salmo e não vermos o cumprimento dele na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Nenhum filho foi uma flecha tão afiada como o Senhor Jesus. Nenhum filho foi herança do seu pai como o Senhor Jesus Cristo.
De fato, meus irmãos, quando nós olhamos para os versículos de 3 a 5, o que nós vemos aqui é um retrato magnífico, esplendoroso, maravilhoso da pessoa bendita do Senhor Jesus, aquele que sendo filho, aquele que abraçando a humanidade, ainda assim permaneceu cativo, obediente absolutamente ao seu Pai. E de uma maneira extraordinária, por causa da sua obediência, porque ele foi flecha, ele agora é fonte de defesa para mim e para você. Ele é fonte de defesa para pecadores imundos como nós. Percebe exatamente porque o Filho foi obediente, exatamente porque o Filho é bênção e galardão do seu próprio Pai, que nós agora, unidos a Ele, nós podemos gozar dessas maravilhas para nós mesmos. Nessa manhã nós somos lembrados de que a herança do Senhor para o seu povo é o seu Filho. O Senhor Jesus Cristo, Ele é a nossa herança. E se nós, meus irmãos, queremos alguma coisa, se nós queremos gozar de algum benefício, se nós queremos experimentar alguma paz, só existe uma maneira de fazermos isso. Nessa manhã o Salmo 127 nos lembra. É só quando nós estamos dependendo completamente de Javé que nós temos sucesso nos nossos sonhos. Viva dessa maneira. Seja dependente de Javé. Coloque os seus planos debaixo do seu crivo. Leve os seus projetos, o seu filho, a sua filha, aos pés de Javé. Porque Ele nos garante que quando nós fazemos essas coisas dependente dEle, nós temos sucesso nos nossos projetos. Louvado seja o seu nome. Vamos orar. Santo Deus, nós graças te damos pela tua palavra, Pai. Nós te rogamos nessa manhã que o Senhor aplique de maneira poderosa a tua palavra em nossas vidas. Ó Deus, nós queremos te rogar que o Senhor tire de nós todo o determinismo, toda a autossuficiência, todo o espírito de independência, ó Deus, em nome de Cristo. Faz com que ele desapareça de nós. Que de fato a petição, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, seja realidade nas nossas vidas, ó Deus. Que nós dependamos do Senhor absolutamente para tudo. E aí nós te rogamos, ó Deus, que tu faças a tua palavra verdadeira na nossa experiência. Que nós possamos experimentar sucesso nos nossos projetos. Porque não estamos fazendo-os egoisticamente e egocentricamente, mas os fazemos em dependência do Senhor e para a glória do Senhor. Obrigado pelo teu Filho, ó Deus, que demonstrou para nós o que é viver uma vida de dependência completa do Senhor e que edificou uma casa para si mesmo, a tua santa igreja, e que edificou uma cidade, a Jerusalém que desce dos céus, e que é como flecha contra os inimigos do seu povo. Muito obrigado pelo teu santo Filho. Faz-nos amarmos mais a Ele. Faz-nos, ó Deus, dependermos mais dEle e buscarmos mais viver com Ele. Em nome dEle, ó Deus, é que nós choramos, em nome de Cristo. Amém. Amém.